Irmãos, Deus continue guardando nossas vidas e preservando-nos em fé e santidade. Abram suas Bíblias no Evangelho de Cristo, escrito por João, capítulo 14, meus irmãos, de João, os versos 7 ao 14. Eu vou ler esse texto, depois eu vou dividir ele em duas partes, mas diz assim, João 14, 7, se de fato me conhecesseis, também conheceríeis meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Filipe lhe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheces? Quem vê a mim, vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Tu não crês que eu estou no Pai e que Ele, o Pai, está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz essas obras. E o verso 14, crede em mim, eu estou no Pai e Ele está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Talvez você esteja atento naquele programa que a gente faz de pregação, eu tirei o verso 15, eu coloquei ele para a próxima perícope, para o próximo texto, que ainda vamos pregar mais adiante. Aqui, meus irmãos, para a gente tentar se enquadrar, eu estou fazendo por perícopes pequenas, textos menores e não muito grandes. A partir do capítulo 13, eu tenho falado aqui para a gente não esquecer, e tentar se introduzir nesse texto, nesse contexto em que Jesus está ensinando, mas a partir do capítulo 13, ele se desassocia daquele convívio público, daquele convívio com as pessoas, dos milagres mesmo que ele estava fazendo, do ir ali, entrar no templo e falar com as pessoas para cuidar de uma forma bem direta dos seus discípulos. Jesus separa um tempo agora para pastoreá-los bem próximo. O tempo é urgente, a semana já está nos dias da sua crucificação. Daqui a algumas horas ele será preso e ele será conduzido à cruz, será julgado e conduzido à cruz. No capítulo 13 a gente vai perceber então que ele reúne eles no comecinho, fala que os ama, e que os amará até o fim. Ele ensina para eles, através do gesto ali, da prática de lavar os pés, o momento ali é o momento da ceia, que João não descreve a ceia, porque João escreve muito depois. A ceia está descrita nos demais evangelhos. João não se preocupa em descrever a ordenança da ceia, mas ele descreve o acontecimento, ela está acontecendo. Jesus junta os discípulos ao redor dele, cinge-se, põe o avental de um servo, bem comum do servo, e lava os seus pés. Eles se assustam com isso. Logo a seguir, Jesus vai falar para eles que ele será traído, e ele vai chegar nesse ponto de que essa traição o levará à cruz, à sua morte. Ele vai consolar então os seus discípulos. Na sequência, ele vai dizer no capítulo 14, onde nós já lemos a partir do verso 7, mas do verso 1 até o 6, ele vai consolá-los, ele vai trazer uma mensagem de consolo para ele, vai cuidar dos seus corações naquele momento, e ele vai dizer para eles o seguinte, olha, se vocês crerem em meu Pai, e crerem em mim, ele diz o seguinte, olha, essa é a base para vocês serem consolados. De fato, meus irmãos, Jesus não estaria mais com eles, presente fisicamente. Eles precisavam compreender esse evangelho. Sempre importante olharmos para a fé. A questão de crer em Jesus é a base para nós lidarmos, com a nossa fé no dia a dia. Se a gente não crer, a gente não compreende as obras de Deus e nem compreende que Deus é capaz de nos consolar nas horas mais difíceis das nossas vidas. Mas quando nós cremos, e aí entra uma porção de coisas que começa a acontecer a partir daqui, os ensinos de Jesus sobre o consolo dele. Ele ainda vai deixar alguém em nós, para que nós não estejamos sozinhos.
E ele vai falar também que um dia eles estarão com ele para sempre, porque creram nele. Então a ida de Jesus, uma separação física, não implicava numa separação eterna. Estariam com eles como nós estaremos um dia e para todo o sempre. E a partir do verso 7, então, a gente vai perceber, meus irmãos, ele falando sobre essa unidade divina entre ele e o Pai. Agora, é muito importante que eles compreendessem isso. Por quê? Porque o contexto de que eles estavam vivendo, de onde eles estavam vindo, era muito difícil o judeu olhar e fazer uma junção entre Cristo e Deus. Porque eles não olhavam para Jesus como Messias de Deus, muito menos o Messias divino, o Messias que vem do céu. Esse foi o grande problema que Jesus vai enfrentar no seu ministério, por ele falar e afirmar que eu venho do céu. João faz questão de deixar isso muito claro. Jesus falando o tempo todo, eu venho do céu, eu sou o divino, eu estou no meio de vocês, mas eu sou divino. Esse foi o grande problema. Esses versos 7 a 11, nós lemos aí, ele começa inclusive falando assim, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. E aí Filipe vai perguntar, vai pedir, olha, mostra-nos o Pai, para que a gente realmente veja esse Pai. Faz uma demonstração para nós de que o Pai está contigo. Mostra-nos ele. E ele então vai fazer alguns desafios para Filipe. Agora, meus irmãos, reconhecer então Jesus Cristo como quem veio, como quem tem parte com Deus, como alguém que vem do céu, esse foi o marcante, ou a marcante recusa dos judeus. É isso que marcou o judaísmo com relação ao ministério de Jesus. Olhar para Jesus, crer nele e principalmente a ousadia, para eles de que Cristo se autodeclara divino e filho de Deus. Isso foi um grande problema entre eles. Eles chegaram, por exemplo, a dizer para Jesus que eles eram filhos de Abraão. Eles tinham uma linhagem de Abraão, o homem que Deus chamou, e de Abraão fez um grande povo chamado o povo de Deus. Eles faziam questão de mostrar que eles tinham Moisés como profeta de Deus, o grande Moisés. Mas eles fazem um contraste. Se você pegar o capítulo 8, nós já passamos lá, eles vão falar que Jesus é filho de quem? De Beelzebu. É interessante essa forma do judeu fazer as suas afirmações e eles não enxergarem Cristo como o Filho de Deus. Tanto que você termina o capítulo 12, quando Jesus encerra o seu ministério, isso na perspectiva de João, o seu ministério no meio do povo, e agora se dirige aos seus discípulos. No capítulo 12, verso 37, de uma forma bem assim direta, lá diz que eles não creram, mas ele encerra com uma série de grandes milagres, inclusive a ressurreição de Lázaro. Mas lá diz que eles não creram em Jesus Cristo. Contudo, meus irmãos, as advertências de Cristo, de Jesus, sobre a sua unidade com o Pai, nesses versos principalmente de 7 a 11, ela não é uma novidade. Jesus não está trazendo para eles, está apresentando para eles algum fato novo, alguma informação recente, ou mesmo Jesus está mudando a lei, não. Eles tinham ciência, Jesus já vinha anunciando, já vinha fazendo milagres, e também a própria linhagem de Jesus era uma linhagem messiânica. Então, eles tinham tudo nas mãos para crer. E não era nada novo que ele estava falando nesses versos 7 em diante. Ele está afirmando, então, que ele é o Messias Redentor, ele é prometido antes da fundação do mundo. Aqui não aparece essa afirmação, mas Jesus está mostrando isso. Eu tenho parte com Deus, e isso não é uma coisa nova, não é uma coisa de agora. Isso é uma promessa do Pai. Isso vem antes dos fundamentos existirem. Então ele estava no céu com Deus, e para onde agora ele está dizendo que está retornando, e ele possui os mesmos atributos divinos do Pai, ainda que cumpra essa missão redentora dada pelo Pai. É uma questão de missão. A Trindade, ela é igual na sua essência e no seu poder.
mas há a missão de cada um deles, e Jesus está na missão de redentor do homem e do homem pecador. Os judeus incrédulos, eles o rejeitam. E interessante também, meus irmãos, que os próprios discípulos veem Jesus ainda apenas na sua humanidade e, de certa forma, limitado quando comparado a Deus. Eles ainda não estão enxergando plenamente, ainda que fizeram afirmações sobre o senhorio de Jesus, eles não conseguem enxergar esse Jesus divino, que mais adiante as afirmações Senhor, referente a Jesus, é a mesma expressão usada para Yahvé, Deus. Mas essa compreensão, ela estava como que em construção na vida desses homens. No verso 1 do capítulo 14, Jesus vai lembrá-los que a forma deles serem consolados na sua partida era justamente crerem em Deus e crerem também nele. Porque ele sabia que havia uma desassociação da divindade do Deus eterno, Deus de Israel, eles estavam separando dele. Então, quando ele fala para os seus discípulos essas coisas, Jesus estava livrando seus discípulos dessa incredulidade que era condenação para os judeus. Lá no 10:30, Jesus vai lembrá-los dizendo que eu e o Pai somos um. Há uma unidade entre nós. No caso dos judeus, por causa da incredulidade deles com relação a essa divindade de Cristo, de crer que Cristo é o Filho de Deus, Jesus vai adverti-los que eles não somente não estariam com ele, ele está falando o judeu de uma forma geral, que não crê, né? Eles não estariam com ele onde ele estivesse, e aqui é uma referência escatológica, é uma expressão futura, como eles também morreriam em seus pecados. Lá no capítulo 8, verso 21, está falando especificamente disso aí. Então aqueles que não creram, aqueles que separaram Jesus de Deus, eles morreriam na sua incredulidade, eles não iriam para onde de fato Jesus foi. Mas para os seus discípulos, ele afirma o seguinte: vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, estejais vós também, no verso 3. Então é disso que Jesus está tratando aqui com seus discípulos, quando ele continua essa conversa. Ou seja, não podem ser discípulos se não entenderem a unidade do Filho com Deus o Pai. Se separar, não há comunhão. Não há comunhão entre esse que separa com Deus e muito menos também com o Senhor Jesus Cristo. Então, eles não poderiam separar Jesus de Deus. E é claro, eles o conheceriam melhor se eles tivessem de fato prestado atenção em todas as palavras e admoestações que Jesus fez para eles. Eles ainda não compreendiam nem as suas próprias limitações. Vai chegar um momento que Pedro vai dizer o seguinte: ó Senhor, né? Ele diz isso: por ti eu dou a minha própria vida. Eles não conseguiam dimensionar a grandeza dos acontecimentos que estavam por vir. De fato, eles vão falhar em ver Jesus como esse absoluto caminho, que ele encerra o verso 6, ele é eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos lembrarem, quem ouviu essa mensagem, vai lembrar que nós usamos essa expressão absoluta para Jesus Cristo. Jesus Cristo, de fato, ele é absoluto como caminho, não há outra possibilidade, não há como eliminá-lo, não há como negar, não há como arrumar um outro jeito, porque não tem, tudo pode ser algum tipo de engano. Só ele é absoluto caminho, absoluta verdade e absoluta vida, e eles falham nisso. Por tudo isso, então no verso 8, Filipe pede uma teofania, ele pede uma manifestação para Jesus. Se você é filho de Deus, né, faz algum tipo de manifestação, é isso que ele está pedindo para Jesus Cristo. Como ela foi dada, por exemplo, para Pedro, Tiago e João, lá na transfiguração, quando eles viram ali Elias, né, a figura de Elias, Moisés e Jesus junto deles, alguma coisa parecida com isso.
E por isso também Jesus vai adverti-los que estava há tanto tempo com eles, e agora eu estou falando de 3 anos completos, plenos, ali com eles, e eles já deveriam saber quem ele é. Diversas passagens, principalmente aqui em João, vão manifestar Jesus se colocando e ensinando para eles a sua relação com Deus, o Pai. E ele vai dizer ainda no verso 9, ele vai dizer: quem vê a mim, ele vê também o Pai. Quem vê a mim, vê Deus. Entendeu, Felipe? Quem vê a mim, vê Deus. Muitas vezes as pessoas querem ver Deus, né? Mas elas não querem reconhecer Jesus, elas não querem crer. Lembra que nós falamos, ele começa o capítulo 14 falando da necessidade de crerem para usufruírem da bondade, dos privilégios, né? E do cuidado de Deus. E ele afirma um pouco mais, no capítulo 12, melhor, né? Um pouco mais atrás, ele vai fazer uma afirmação semelhante, porque ele diz lá assim, ó, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Se vocês olharem, meus irmãos, o Evangelho de João, quantas vezes Jesus vai trabalhar e repetir essas coisas para o aprendizado deles. Mas Deus tem o tempo para todas as coisas. E agora vai chegando esse fechamento, ele está para ser crucificado. Ele está fazendo agora como quase que uma revisão diante deles, anunciando que ele de fato é o Deus encarnado. No verso 49 do capítulo 12, ele diz assim: o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Então tudo está em plena comunhão, em plena consonância com o Pai que o enviou e que é Deus. Lá em 14, 10 e 11, ele confirma o que já os havia dito, né? Sobre a sua divindade e a sua também relação com o Pai. Existe uma unidade de essência entre Deus e Jesus, uma unidade de poder entre Cristo e Deus, uma unidade de propósito, uma unidade de concordância entre eles. Eles não fazem coisas diferentes uns dos outros, a não ser que não seja coisas de fato concordantes. Então Jesus não está na terra porque ele brigou com Deus e com o Espírito Santo. Em algum momento ele se rebelou e veio então para a terra. Deixa que eu vou cuidar disso sozinho. Não há essas coisas. Essas coisas acontecem no meio de nós, mas nunca na Trindade. Então olhar para Jesus como Deus foi um grande desafio. Essa unidade ela é manifestada, foi claramente manifestada, a unidade existe entre eles, e essa divindade foi claramente manifestada em Cristo em diversos momentos. Um deles, por exemplo, é o milagre de trazer vida, de trazer alguém morto à vida. Essa era uma prerrogativa somente dada a Deus, ou permitida a Deus. Só Deus ressuscitava mortos. E o que Jesus faz? Ele ressuscita mortos. Ele realiza, esse ato da ressurreição. Ele fala disso em João 5,21, mas no capítulo 11 claramente há a ressurreição de Lázaro e outros momentos também. E o tipo de reconhecimento que Jesus está solicitando é de caráter então espiritual, não somente uma questão de um reconhecimento ético e moral na vida de Jesus, que era importante. Ele não tinha pecado, ele não tinha erros, mas eles precisavam entender essa questão moral, essa questão espiritual, em que de fato Cristo é o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado. Isso era importante. Quando se separa, quando se desassocia, há uma incompreensão e alguma coisa está quebrada, você não consegue prosseguir. A sua fé vai ficar uma fé meio que cambaleante, duvidosa. Então Jesus está afirmando que é impossível qualquer tipo de relação com Deus ou qualquer tipo de revelação redentora na vida de alguém à parte dele. Não há como haver uma igreja de Jesus Cristo sem Jesus, ou sem reconhecê-lo que ele é Deus e que ele vem do céu e que ele é divino, que ele não é como um de nós. Não dá para ver cristianismo dessa forma. O Deus que os judeus então serviram ao longo de toda a história
ele vai se revelar plenamente em Cristo. Cristo, então, é o cumprimento das ações e promessas de Deus no meio do homem. Portanto, aquilo que ele fala nesse quem vê o Filho, vê o Pai, a gente pode também afirmar o inverso, porque quem não vê o Filho, não vê o Pai. Para ver o Pai, precisa ver o Filho. Isso é teologia essencial, meus irmãos, e plena para nós. Uma vez que nós temos no meio do Evangelho, dos evangélicos de forma geral, ou do cristianismo, ou de muitos que professam as Escrituras como regra de fé e prática, essa desassociação, essa não aceitação, ou seja, muitas vezes aceita Cristo, mas não o aceita como Deus. A nossa fé precisa passar por isso. O nosso entendimento precisa estar muito claro, porque alguém vai afirmar no seu ouvido, sem você perceber um dia, você pode estar dentro de uma igreja, num culto, em que lá eles cultuam a Deus, mas não reconhecem Cristo como Salvador da alma do homem. Quem não vê o Filho, não vê o Pai. Eles, no entanto, eles viram os milagres, eles presenciaram os ensinos, por isso que Jesus vai confrontá-los com essa questão da demonstração da fé que eles têm. Porque eles deveriam então ver Deus em Cristo. Mostra-nos o Pai, ela fica sem sentido. Faz uma demonstração, uma transfiguração, faz alguma coisa, de maneira que a gente possa ver o Pai, é dizer que ainda não consegue enxergar Deus no Filho Jesus Cristo. E isso é uma teologia perigosíssima. E aí, meus irmãos, o que o judeu vivia, que era o chamado monoteísmo judaico, ele não consegue aceitar a essência divina em mais de uma pessoa. Quando o judeu diz que é monoteísta, ele é monoteísta nesse sentido de que, de fato, ele só crê em Deus. Cristo não faz parte da teologia ou da vida, né, a vida dos judeus, não é vida cristã, mas a vida dos judeus. É bem distinto. Mas nós, o cristianismo, de uma forma geral, né, na sua fé, sim, ele associa Cristo e Deus. E nós vamos ver uma terceira pessoa, né, se quiser usar essa expressão que eu não gosto muito, de posicionamento, que aí não é posicionamento de hierarquia, né, uma forma de expressar a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Então a divindade representada na realidade de três pessoas, elas são coexistentes, e isso acontece desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade, e são testemunhados pelas Escrituras. Ele não entrou na pessoa do Espírito, mas no próximo texto, mais adiante nós vamos ver, na próxima semana, quem sabe, sobre a questão do Espírito Santo. O cristianismo, então, ao longo da sua história, por diversas vezes, ele tentou, então, separar Cristo de Deus. E isso foi catastrófico na história do cristianismo. Seus discípulos, então, e Jesus agora está ensinando eles, para que eles não caíssem nesse erro logo no começo de sua fé, separando do próprio Deus. Assim, essas próprias palavras de Jesus no verso 10, elas são as palavras do Deus Pai. Ele não muda as Escrituras, mas ele cumpre as Escrituras. A palavra que ele diz, que ele profere, são palavras em plena concordância com Deus. Como eu disse, não há uma separação de entendimento e de decisão entre as três pessoas. Eu posso aqui colocar o Espírito Santo também. Então ele não muda as Escrituras. Jesus não é tão somente copia e cola, mas também o próprio Deus. Então, meus irmãos, essa unidade é tão maravilhosa, porque eles falam as mesmas coisas, não há discordância naquilo que eles falam. E a gente não vai encontrar isso nas Escrituras. Olha, Deus falou isso, mas Jesus mudou isso. Tentaram falar isso dele, mas ele vai dizer: eu não vim para descumprir as Escrituras, mas sim para cumpri-la. Aquilo que foi prometido desde o princípio. Então eles precisariam crer nas palavras de Cristo. Um pouco mais adiante, no capítulo 15, especificamente os versos 3 até o 8, bem próximo
Aí ele vai afirmar, o Senhor Jesus vai afirmar que eles estavam limpos pela palavra que eles lhes falaram. A palavra de Deus que Cristo ensinou para eles, os limpou, os purificou. E é interessante isso, não é que ela por si purifica as pessoas, mas é por meio da palavra, do entendimento, do conhecimento que vem pela palavra de Deus, que há promoção de arrependimento nas nossas vidas. E somos então purificados pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Mas eles estavam limpos por causa da palavra que Cristo já havia falado para eles. Então aqui não é um momento que eles não são cristãos, ou eles não são crentes. É um momento em que eles estão trazendo dúvidas na sua fé, que está em expansão. E Jesus tira esse tempo. Meus irmãos, é maravilhoso pensarmos nisso. Ele separar esse tempo para esse propósito de ensiná-los de uma forma bem especial. Então, meus irmãos, além da palavra, somente Jesus fez as mesmas obras de Deus Pai, porque ele fala, se não crê na palavra, pelo menos pelas obras. E eu disse agora há pouco, ele fez o milagre da ressurreição, ninguém mais fez. Ele fez um cego enxergar, um cego de nascença, e aquele homem, no capítulo 9, ele testemunha assim, olha, quando perguntaram a ele, fala do que aconteceu com você, e eles queriam lançar dúvidas sobre Jesus, ele fala, ninguém na nossa história fez algo semelhante a isso, só Jesus pode fazê-lo. Então creiam ao menos pelas obras. Esse entendimento correto é que iria permitir a eles participar dos grandes milagres. O crer e na sequência o compreender é que nos permite participar dos grandes milagres e feitos de Deus através das nossas vidas, através da igreja, através dos discípulos que ficariam e Cristo voltaria agora para o Pai. Os milagres que realizariam para a glória de Deus, que nós vamos ver na sequência, aí dos versos 12 até o 14. Ele vai falar assim, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome, eu o farei. Então, crer em Jesus envolve crer também na sua divindade e a sua participação na divindade do Pai. Eles ficariam sozinhos fisicamente, os discípulos, mas eles seriam habitados e habilitados posteriormente pelo Espírito Santo de Deus. Não fariam nada por eles mesmos. Deus continuaria agindo no meio deles. Do céu, então, Jesus continuaria suprindo seus discípulos de poder. O que fazemos, não fazemos por nós mesmos. Fazemos pelo poder de Jesus em nós, pela ação do Espírito. Assim, um discípulo de Jesus, ele só é discípulo completamente se confessá-lo como sendo divino, como participante da divindade. Crer nele, então, envolve confessá-lo como Senhor e Salvador, mas precisa que essa afirmação jamais esteja desassociada com a sua unidade com Deus Pai. E aí, eu falei um pouco, várias crenças, meus irmãos, como eu lembrei agora há pouco, ao longo da história, desde os primórdios do cristianismo, eles tentaram, assim como os judeus nos dias de Jesus Cristo, separar Cristo de Deus, pessoas distintas, diferentes, que não têm ligação nenhuma uma com a outra. E aí, meus irmãos, fazer da unidade uma coisa solúvel, uma coisa que se divide, que se separa uma da outra. Se a gente olhar para o gnosticismo, ele afirmava que era impossível Deus encarnar, olhando para o cristianismo e para Cristo, porque o encarnar era a mesma coisa que assumir, um corpo corruptível, um corpo pecador. E a Bíblia vai nos ensinar o quê? Que Cristo se fez homem, habitou entre nós, mas sem pecado. Seu corpo não se corrompeu nem pelo pecado e nem pela própria morte. O gnosticismo, então, afirmava que era impossível Deus se encarnar, porque Cristo ser rebaixado da posição divina que ele supostamente teria. O docetismo, ele propagado
por um desses, né, grandes propagadores, bem no começo ali do primeiro século, que foi Marcião. Ele dizia, por exemplo, que Cristo ele não existiu conforme as pessoas dizem, um corpo, mas ele era tão somente um fantasma. Marcião, dentro da sua forma de ele enxergar e de descrever o cristianismo, ele afirmava também que Jesus falava de piedade, misericórdia, compaixão. Isso não corresponde ao Deus do Antigo Testamento, onde o pecado era punido, né, com sofrimento e com morte. Era a forma como ele lia e ele separava as pessoas. Vocês percebem que isso é muito importante, né? O quanto isso pode mudar todo o andamento e o encaminhamento de uma igreja e das nossas vidas. Então, nos nossos dias, eu falei agora há pouco, nós percebemos o arianismo, dentro da figura dos testemunhos de Jeová, por exemplo, que eles separam totalmente. Eles nunca vão chegar na sua casa e falar, olha, vocês creem que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados? Vocês falam, sim, creio. Mas isso não é verdade. Você está crendo errado, a Bíblia não fala isso. É assim que eles vão falar para você, porque eles não creem dessa forma. Portanto, não é difícil a gente imaginar a condição de Filipe, na sua pergunta, e dos demais discípulos, porque Filipe representa a totalidade deles, ao desejarem ver Deus Pai e não enxergarem claramente essa unidade de essência entre Deus e Cristo. Então, meus irmãos, eu penso que esse tempo que Jesus vai separar, a partir do capítulo 13, para cuidar deles, para ficar junto deles, para ensiná-los de uma forma bem incisiva, vai ter a ver com esse fortalecimento das bases doutrinárias dos seus discípulos. E ai deles, se não aprendessem de Cristo, que seria do Evangelho, logo no seu começo, totalmente distorcido. A base bem fundamentada permitiu que a igreja ela tivesse diversos confrontos, mas ela soubesse responder à luz das Escrituras Sagradas. Os primeiros discípulos foram fiéis a Deus na exposição das Escrituras Sagradas. E depois os pais apostólicos, eles seguiram os mesmos caminhos. E aí vieram muitas confissões de fé, que ajudaram a fé dessas pessoas a serem firmadas num único Evangelho. Assim, o verdadeiro discípulo, ele precisa crer em Cristo como Deus encarnado. Há uma correspondência a essa confissão, ou seja, crer, né? A certeza de que tais discípulos farão obras que Jesus fez. Ele diz que ainda mais, outras maiores obras esses discípulos farão. Mas somente se forem de fato discípulos, aquele que crê em mim. Verso 12 faz essa afirmação em pleno acordo com o verso 1 do mesmo capítulo 14. Tem que crer. Por certo? Então Jesus está falando que a prática do amor, da humildade, da compaixão, da piedade, os milagres que aconteceriam, né, na vida dos seus seguidores, no meio dos seguidores, eles vão ser evidenciados por vocês, por minha ação no meio do meu povo. Mas agora precisamos entender, existe uma frase dita por Jesus aí, que explica o porquê desses discípulos farão ainda coisas maiores. Ele fala no final do verso 12 aí que ele vai para o Pai. E de fato, meus irmãos, uma vez que Jesus volta para o Pai, ele não vai estar mais com eles. Eles não vão caminhar mais juntos fisicamente, eles não vão presenciar Jesus curando um cego ou ressuscitando um homem morto. Ele voltou para o Pai. E a saída para o Pai abre agora a operação, os milagres, dos feitos de Cristo no meio da igreja. Mas precisamos entender isso. Essa então é uma expressão bem chave para a gente entender essas obras maiores. E até mesmo que ele fala no final, temos nossos pedidos atendidos por Deus. Porque isso faz muita confusão. A gente lê na Bíblia, né? Como fazer milagres maiores que Jesus? Ou como ter os meus pedidos atendidos, todos eles, por Jesus Cristo. Então, por obras maiores, Jesus aqui ele não se refere a obras mais espetaculares ou mesmo obras mais sobrenaturais que o Senhor Jesus Cristo já realizou. É impossível.
Por exemplo, ele fez a ressurreição, citei a ressurreição de Lázaro, ele multiplicou os pães e os peixes, uma porção de gente comeu, ele transformou a água em vinho, ele curou diversas pessoas, milagres e milagres e muitos milagres. No entanto, meus irmãos, Jesus, quando ele retorna para o Pai, ele é glorificado, e nisso ele abre caminho agora para que seus seguidores tornem conhecido tudo o que ele é e o que fez, e vai fazer através dos discípulos, seus discípulos. Suas palavras agora pertencerão aos seus seguidores, que agora estarão surgindo ou nascendo a cada dia. Os seguidores de Jesus serão os representantes de Jesus na terra. O Senhor Jesus estará operando por meio de seus discípulos na face da terra. Não é nada nosso, é tudo de Deus. Assim, os sinais e obras de Jesus, elas vão alcançar o seu verdadeiro fim após a ressurreição e ascensão, agora pela boca de quem? Pela boca dos seus discípulos e pela vida dos seus discípulos também. Agora então, sob a unção do Paráclito, que é o Espírito Santo, que ele vai tratar mais adiante, na sequência, ele concederá aos discípulos de Cristo, o Espírito Santo, que revelem com fidelidade o Filho de Deus, o Redentor divino, o libertador da alma condenada, o provedor da vida eterna. A gente às vezes fica querendo enxergar uma porção de outras coisas aqui. E é por isso que eu creio, meus irmãos, que nós temos uma ênfase enorme no meio do cristianismo sobre milagres operacionais, milagres de curas. Eles são importantes, mas não são a essência. Não adianta nós querermos enveredar por esse caminho. Jesus não está falando dessas coisas. E ele não diz que elas não acontecerão, mas elas não serão o carro-chefe dos grandes milagres que Deus está operando no meio da sua comunidade. Então, vida eterna, salvação, transformação. Isso são milagres maiores, multidões de cristãos como nunca houve, nem no tempo de Cristo, aos pés de Cristo. Transformações, que Cristo vai operando. Deus nos deu a palavra, nos deu o Evangelho, Deus nos deu o Espírito Santo, e nós então fazemos a obra de Cristo. Isso então, meus irmãos, atesta o propósito maior daquele que veio ao mundo, que é Cristo, que realizou muitos milagres, cujo objetivo era que as pessoas crescem e, crendo, recebessem a vida eterna. Você sabe que o João diz isso no seu Evangelho, que o Evangelho, os milagres foram realizados para que as pessoas, vendo-os, crescem e, crendo, tivessem vida eterna. Não foram realizados para atender demandas humanas tão somente, mas para que houvesse fé suficiente, para que crescem, recebessem a vida eterna. O que está por trás disso? A vida eterna. Esse princípio, então, se dá no crer em Jesus. Assim, as obras maiores são as obras espirituais. E lembra que a gente falou sobre isso um pouco antes, Não são olhar Jesus como, não é olhar Jesus como aquele que eticamente tem um comportamento essencial, um exemplar, uma vida moral também exemplar, mas não é isso que nós temos que olhar aqui. De fato, são coisas espirituais que Deus realiza por meio dos seus discípulos. A redenção do pecador, elas superam as questões dos milagres, que ocorrendo será sempre um serviçal, ela é sempre subserviente à obra da salvação da alma. Milagre que não tem como propósito a salvação da alma, ela perde o seu maior sentido. Eu sei que nós oramos para pessoas se curarem, isso é correto e Deus orienta isso. Mas lembre-se, se alguém não é crente,
e essa pessoa precisa que oremos para ela, principalmente para que ela se converta a Cristo. E se Deus tiver misericórdia, que Ele a cure também. E aí então o teólogo William Hendrickson, ele diz algo muito interessante sobre o espiritual sobrepor o físico, o milagre. Ele diz assim: será que Jesus, talvez, ele faz através de uma pergunta, por meio dessa mesma comparação que coloca o espiritual acima do físico, ele dá a entender que os milagres na esfera física desapareceriam gradualmente quando eles não fossem mais necessários? Pense nisso, porque isso é importante. João então mesmo nos sinaliza a temporalidade dos milagres intensos, dizendo que estes sinais eles seriam feitos para que as pessoas vissem a salvação que Cristo poderia dar ao seu coração. Crendo, propagarão o Evangelho, o maior milagre. Esses mesmos crentes, então agora convictos, saberão pedir a Deus o que quiser, pois sempre pedirão em conformidade com a vontade dEle. O que é pedir e Deus atender? Se você pensar que o que quiser aqui é as suas demandas pessoais, esquece. Nós somos pecadores, nós somos ambiciosos, nós somos cheios de orgulhos, nós somos problemáticos. Mas se cremos e somos redimidos, Deus vai trabalhando a nossa vida em conformidade com a vontade dEle. Deus vai nos aproximando cada vez mais para a vontade maior deles e nos libertando dos egoísmos. Orar no nome de Cristo, então, é orar o Evangelho, ou seja, o que Jesus revelou sobre Ele mesmo. Tem alguém dizendo muitas vezes nos nossos ouvidos que você não tem fé porque não alcança os grandes milagres. Isso é perigoso. E aí, meus irmãos, sempre seremos atendidos. Sempre seremos. Depois a resposta positiva, eu fiz questão de escrever para que a gente não... Ela não depende de ser sim ou não para ser a resposta de Deus para nós. Porque tanto o sim quanto o não é a resposta de Deus. Deus está atendendo a minha oração, porque a minha oração está em conformidade com a vontade de Deus. Vocês conseguem perceber isso? Eu não oro por coisas esquisitas, coisas que estão revestidas de egoísmo, coisa que apenas é para o meu engodo. Essa oração não está em conformidade. Precisamos orar com muita humildade diante de Deus. Precisamos compreender que seja um acordo com a vontade de Deus. Eu quero encerrar nesse último minuto, pensando então que existe um ditado muito citado entre os brasileiros. Estou encerrando com um ditado, né? Quando ele almeja alguma coisa, ele diz assim: eu também sou filho de Deus. Não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi muito. Afinal de contas, né, eu também sou filho de Deus. Isso não é uma verdade para muitos desses que falam isso. Não há como ser filho de Deus sem crer em Jesus. Começa por aí. Às vezes as pessoas não entendem isso. E conhecemos Jesus por meio da sua palavra. É essencial. O Evangelho que revela Cristo a nós. E nós passamos então a servir a Cristo, que o Evangelho revela. No Evangelho nós conhecemos também os grandes feitos de Cristo, quem Ele é e seus grandes feitos. E nós vemos que Cristo salva. Opa, Deus está operando a minha redenção por meio da palavra, por meio do Espírito. Então, como discípulos, nós somos habilitados pelo Espírito Santo para realizar a obra maior que uma ressurreição de mortos, ou mesmo uma cura impossível, aparentemente impossível. A anunciar o Evangelho que salva almas do inferno e cura vidas adoentadas e condenadas pela enfermidade do pecado, conduzindo-as ao reino de Deus. E
Finalmente, creio ser essa a ênfase que Jesus está dando aqui nesse evangelho e nessa parte com relação ao que ele fala com seus discípulos. E como discípulos, aprendemos a orar a oração que Cristo jamais recusa atender, porque oramos conforme a sua vontade, não a nossa vontade. Às vezes, a nossa vontade, ela tem sentido. Ela faz sentido para nós. Né? Ela faz sentido para nós. Mas e quando ele não atende então essa vontade? Por isso que Cristo nos conforma a Ele com o tempo, é isso, nos conforma a compreender que nem tudo Ele vai atender, por mais que seja o nosso desejo, que aparentemente seja até aparentemente justo. Mas porque nós estamos em conformidade, nós cremos, estamos em conformidade com Ele, nós cremos que a resposta dele em não nos atender naquilo é a resposta de Deus. Então está em conformidade, Ele nos atendeu, Ele me atendeu, Ele te atendeu. Que Deus, meus irmãos, nos ajude a compreender o Evangelho, compreender Cristo corretamente, para que nós não tenhamos dúvida e nós não vacilemos, né, na nossa fé, diante de tantas coisas que são colocadas sobre nós, tantos desafios e divergências com as quais nós lutamos no dia a dia. Deus te abençoe. Obrigado, Senhor Deus, obrigado pela palavra do Senhor, na verdade, Senhor, por tudo que nos permitiu nessa manhã, como igreja do Senhor. Obrigado, meu Deus, consola-nos com a Tua doce presença sempre. Consola os nossos corações, Pai, para que nós não sejamos rebeldes e achemos que o Senhor não nos ama. Pelo contrário, Deus, Teu amor é tão claro para nós, ao ponto de negar ao Deus o convívio com Seu Filho e permitir que Ele sofresse neste mundo por nossos pecados, porque o Senhor tinha coisas grandes para nós, coisas maiores. Aponta os nossos olhos, Pai, para que nós possamos enxergá-las e confiar no Senhor, e as nossas esperanças serem renovadas, ó Deus, e os nossos corações aquecidos. Obrigado, meu Deus. Obrigado sempre por Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado por nos criar. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Temos culto logo mais, 18 horas aqui, 17h30, na congregação do Jardim Nova Alvorada. E que os irmãos se preparem também para esse tempo.